Olá, boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu já estava com saudade. Bem, meu nome é Diana Carneiro, eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica lá no IPCEP. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que a nossa casa ela está abrindo aos sábados com palestras presenciais. E é claro, guardando, os devidos cuidados com o protocolo solicitado para as instituições religiosas. Ou seja, o uso da máscara, o uso do álcool a 70%, o distanciamento físico. E os nossos portões estão abertos a partir das 19 horas. E não é necessário mais fazer inscrição. Então, venham, compareçam, venham em busca dos esclarecimentos que essa nossa doutrina de amor e luz nos oferece, assim como também em busca do ambiente espiritual propício ao refazimento das nossas energias. Estamos esperando vocês. Vamos fazer a nossa prece para podermos dar início à nossa tarefa. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o nosso amado Mestre Jesus, que nesse instante abre seus braços fraternos para nos acolher e nos proporcionar energias de amor, de luz, energias que nos impulsionam para cima, que nos fazem vibrar em sintonia com os espíritos amigos, trabalhadores incansáveis do bem. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade de trabalho, por estarmos aqui unidos em Teu nome, Senhor, e ter a oportunidade de levar um pouco daquilo que estudamos para aqueles que desejam esclarecimento ou consolo ou uma luz em suas existências. Sabemos que somos meros instrumentos do Teu amor, Senhor, mas que possamos fazer o melhor que temos dentro de nós. Que a Tua paz fique sempre conosco. Graças a Deus. O tema da nossa conversação nesta tarde nós podemos encontrar em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, no capítulo 2, das penas e gozos futuros, nas questões 1010 e 1011, ressurreição da carne. E o que vem a ser ressurreição? Ressurreição vem do latim resurrectum. Resurrectum. Eu não sei, minha pronúncia é horrível. Mas que significa o ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar ou regresso da morte à vida, ou ainda o ato de reaparecer depois de haver morrido. Embora as igrejas católicas e protestantes, para elas seria o retorno à vida no mesmo corpo que já morreu.
E não é de hoje que esse assunto é encarado pelos fiéis dessas duas correntes religiosas como uma coisa certa. Mas as ideias que os judeus tinham sobre esse ponto não eram assim claramente definidas, porque eles tinham apenas noções vagas e incompletas acerca da alma e de suas ligações com o corpo. Mas, de qualquer forma, eles acreditavam que um homem que viveu poderia voltar a viver. Né? Então, só que eles designavam esse retorno à vida como se fosse a ressurreição. Eles davam esse nome. E no seio mesmo do povo hebreu, a palavra ressurreição designava diversos fenômenos que eram confundidos na mentalidade do povo daquela época. Não é? Então, mas na realidade o seu significado literal é voltar à vida. Assim, o ato de devolver a vida a uma pessoa considerada morta era chamada ressurreição. E aí nós lembramos das passagens, alguns trechos das passagens, alguns trechos do Evangelho que fala sobre a passagem de Jesus, que Jesus, não é, trouxe algumas pessoas de volta à vida. De que forma? Vamos lembrar da passagem de Lázaro. Lázaro, que já foi considerado já morto, após alguns dias, Jesus chega e traz Lázaro de volta à vida. Também tem a passagem da filha de Jairo, o servo do centurião, também tem o filho da viúva de Naim, não é? E que Jesus trouxe de volta à vida todas essas pessoas. E aí se dizia o quê? Que Jesus havia ressuscitado aquelas pessoas. Mas, no entanto, nenhum deles realmente havia morrido, não é? Era um processo letárgico. E Jesus, profundo conhecedor das leis dos fluidos, não é? Ele sabia manipular como ninguém os fluidos. Ele, então, compreendendo que aquelas pessoas não estavam realmente mortas, porque senão seria uma derrogação das leis divinas, ele chamava-as à vida, mas jamais ele operou milagres, pois milagres não existem. Mas, continuando, a aparição de um espírito também era chamada de ressurreição. E o mesmo acontecendo com a possibilidade de um indivíduo nascer de novo. Sim, nascer de novo. Mas Kardec, através da doutrina espírita, ele explica perfeitamente que se trata da reencarnação. E foi ele que deu esse nome, não mais ressurreição, e sim reencarnação, não é? Porque existe a conotação escatológica. E o que é isso? É o estudo do fim dos tempos, a consumação do final do tempo, do final de tudo, né? do mundo. E que é também a ressurreição dos corpos dos mortos no dia do juízo. Mas também nisso os teólogos se enganaram. Não é? E nós temos, vamos encontrar também no Livro dos Espíritos uma explicação bem lógica.
Pois é, no Livro dos Espíritos, ele, na questão 1010, Kardec diz que a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia comum, que era essa volta a reviver o corpo já morto. Né? Se os despojos do corpo humano, diz Kardec, permanecessem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda poderia se conceber a sua reunião num tempo determinado. Mas Kardec diz que a coisa não se passa bem assim, porque o corpo ele é formado por elementos diversos, como o oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. E explica que pela decomposição desses elementos, eles se dispersam para servir a novos corpos. De tal modo que a mesma molécula de carbono, por exemplo, ela entrará na composição de milhares de corpos diferentes. Então, dessa forma, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que já pertenceram aos homens primitivos do tempo das cavernas. Né? Ou seja, a ciência afirma que o nosso corpo físico, no processo de decomposição, restitui à natureza os elementos oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto e outros, de quem ela tomou emprestado. Né? E vejam bem, Kardec, ele continua dizendo que racionalmente não se pode admitir a ressurreição da carne, senão por uma alegoria representando justamente o fenômeno da reencarnação. E o que significa reencarnação? A volta do espírito a um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com aquele antigo corpo. Dessa maneira, não há um choque entre a razão e a ciência. Não há uma contraindicação com os dados da ciência. Sabe por quê? Porque nós lembramos que a ciência é de Deus. Sim. Foi Deus quem estabeleceu as leis vigentes em todo o universo. E os cientistas, eles só vêm comprovar o que de fato já existe. Né? Os homens não criaram nada. Eles apenas descobrem o que Deus já criou. Então, nada pode ser contra o que já é um fato. Não é mesmo? Muitas vezes os homens pensam que estão criando alguma coisa porque descobriram, mas descobriram porque já existia na natureza. Deus já criou desde todos os tempos, mas Ele dá a possibilidade do homem que ainda está em desenvolvimento, dele ir crescendo intelectualmente, moralmente, e ele vai descobrindo as coisas da natureza. Nós vamos dar pequenos exemplos. Por exemplo, os homens acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra, e não ao contrário, que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Mas pelo simples fato deles não acreditarem, isso jamais foi verdade. Eles acreditavam também que a Terra era plana, até que, enfim, que descobriram que ela não era plana, tinha forma mais ou menos esférica, né? O mesmo se dá com as questões espirituais.
Realmente tem muita gente que diz que Deus não existe. Mas realmente o fato de alguém A ou B não acreditar que ele não exista, não significa a verdade, né? Ao contrário, eles um dia crerão e verificarão como eles foram imaturos, tolos, até ridículos, porque só não enxerga aquele que não quer ver. Bem, então voltando, não é? Vamos voltar aqui a diferença entre reencarnação e ressurreição. Vejamos então essa diferença para que esse assunto fique melhor compreendido, não é? E para isso vamos relembrar o que Jesus explicou após a sua transfiguração. Disse os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa Elias vir primeiro? E ele respondeu, dizendo: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. E nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus e de Marcos. Mateus, no capítulo 17, versículo de 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13. Então, nós vemos que nesse texto, né, aparece bem claro que os judeus, eles aceitavam sim a ideia da reencarnação. Não fosse isso, eles não iriam concluir que Jesus havia lhes falado de que João Batista foi Elias. E então nós percebemos que aí fica bem clara a volta de Elias para continuar a sua missão de mensageiro de Deus, como diz Jesus: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Ele veio para restabelecer todas as coisas, não é? Essa passagem evangélica revela realmente a confusão que naquela época de Jesus existia entre ressurreição e reencarnação. A reencarnação, meus irmãos, é o retorno da alma ou espírito à vida na Terra, à vida em mundos materiais, na Terra ou semelhantes, a mundos semelhantes à Terra. Mas é um novo corpo, que nada tem a ver com o antigo, como nós já falamos. Assim, se João Batista era Elias, o corpo de João não era o de Elias. E ele, João, seria então Elias, porém reencarnado em um novo corpo e não ressuscitado. Mas o importante, né, o interessante é que observamos que a ideia da reencarnação estava realmente presente no judaísmo. Assim, o Espiritismo aceita apenas a ressurreição espiritual. O espírito ressurge no plano espiritual após a morte do corpo físico. Ressurge também na terra após o renascimento, reencarnando. Bem como a doutrina explica que ele continua ressurgindo da ignorância, dos vícios, a caminho da perfeição e da felicidade. Pois
ele traz em si a perfectibilidade. Isso que é lindo. Isso é que é lindo o Espiritismo nos explicar esse tipo de ressurreição, e é para isso que nós estamos aqui. O Espiritismo mostra com lógica e clareza a longa caminhada do espírito no decorrer dos milênios, o seu desenvolvimento espiritual em mundos materiais, até viver plenamente a vida espiritual em mundos celestes ou divinos. E esse juízo final ou último dia, ele pode significar o tempo em que a humanidade da Terra, já então voltada para o bem geral, terá transformado esse planeta em um mundo de regeneração, como nós estamos aqui caminhando, não é? Então, aqueles que não estiverem em condições morais de aqui permanecer, infelizmente, teremos, né, que reencarnar em mundos inferiores, onde teremos a possibilidade de reiniciar o nosso desenvolvimento moral, embora em condições bem mais difíceis, não é? Mas todos os filhos de Deus, seja onde for, em que planeta estiver, em que mundo estiver, seremos todos sempre amparados pelo nosso Pai bondoso e justo, misericordioso, representado pelos espíritos crísticos, como Jesus, que fez e continua fazendo conosco. E Jesus, ele sancionou, ou seja, ele confirmou, validou a ideia da reencarnação de Elias na pessoa de João Batista, quando na conversa com Nicodemos, ele disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E as palavras ressuscitar e ressurreição, realmente elas fizeram parte do vocabulário de Jesus. Jesus empregou a palavra ressurreição, ressuscitar, de uma maneira figurada, num sentido oculto aos homens e às acepções diversas, conforme os lugares, os casos, as circunstâncias. E Kardec, ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 17, ele diz que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, ou seja, não se pode entender, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, está nesse princípio da reencarnação, é que vai dar a chave para que todos possamos compreender realmente o que consta no Evangelho de Jesus, e não mais serão interpretados de forma assim tão diversa como acontece hoje em dia ainda, né? Mas foi por isso que Jesus prometeu que pediria ao Pai que ele enviasse um Consolador no tempo oportuno
para não ficarmos sós, não ficarmos abandonados. E também para que este Consolador pudesse relembrar tudo o que ele falou e ainda trazer novas revelações, novos entendimentos, porque ele, Jesus, ele não pôde explicar tudo naquela época, por causa, devido à imaturidade dos homens de então. E no dia 22 de abril de 1857, surge a doutrina espírita para dar cumprimento a essa promessa de Jesus, e foi quando Allan Kardec iniciou a codificação com o Livro dos Espíritos. Mas, meus irmãos, a ressurreição, na realidade, ela é do Espírito, que ao desencarnar, ressurge no mundo espiritual com o seu corpo sutil, com o seu corpo astral, como falava Paulo de Tarso. E esse corpo sutil, com o qual o espírito ressuscita no mundo espiritual, é o que a doutrina espírita chama de perispírito. Sim, perispírito. Sim, quando o espírito purifica o seu corpo astral ou perispírito, adquire aquela condição brilhante que fala Jesus na parábola do festim das bodas. Ele faz uma comparação do reino dos céus com o rei que está dando uma festa para o casamento do seu filho e manda que os seus servos saiam convidando todo mundo que encontrar pelo caminho. Mas quando o rei, encontra alguém que não está usando a túnica nupcial, ele manda o quê? Que essa pessoa seja expulsa. E essa túnica nupcial, o espírito adquire quando, através dos seus pensamentos, palavras, atos, durante a sua caminhada evolutiva, através das várias reencarnações, ele consegue aprender a amar verdadeiramente a si, ao próximo e, consequentemente, amando a Deus. Dessa forma, o espírito torna-se puro, um puro espírito, e sua veste, que nada mais é que o seu perispírito, resplandece. É a túnica nupcial. É a túnica nupcial. Mas a parábola termina dizendo: porque muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Não vamos botar palavras na boca de Jesus. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós vamos armazenando dados, amadurecendo emoções e sentimentos, e tudo isso fica registrado aonde? No nosso perispírito, formando uma memória espiritual que nos conduz ao caminho inevitável, que no início da nossa jornada pode ser tanto para o bem quanto para o mal, mas que ao atingirmos um estágio moral mais elevado, ao desencarnarmos,
teremos o nosso perispírito mais leve, mais diáfano, iluminado. Sim, porque ainda por sermos espíritos imperfeitos, que ainda não conseguimos nos depurar através das virtudes necessárias para atingirmos esse estágio de pureza, o nosso perispírito ainda é sombrio, pesado, denso. E é por isso que Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, porque Deus é misericordioso, mas também é justo. Sem isso, onde a imparcialidade de Deus, não é? Então, compreendendo a necessidade de todos os seus filhos, que foram criados simples e ignorantes, que todos os seus filhos consigam essa sublimação. O que é que ele faz? Ele nos oferece a oportunidade de reencarnarmos tantas vezes quantas forem necessárias para a nossa educação, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento espiritual. Sim, meus irmãos, porque Deus, Ele é paciente. É paciente e ama todos os seus filhos sem distinção. E Ele não quer a morte do pecador, Ele quer que nós nos libertemos do pecado. Né? O que é o pecado? É o erro, a ignorância, a falta de entendimento. Ou seja, Deus quer realmente, simplesmente, educar os seus filhos, libertando-nos dos vícios, das imperfeições. E é nesse vai e vem, indo e voltando através das reencarnações, convivendo com aqueles a quem nós muito machucamos, também convivendo com aqueles que também nos machucaram, é que nós vamos aprendendo as virtudes e a amar aos que nos odeiam, nos perseguem, nos caluniam. Dessa forma, alcançaremos a condição de quê? De espíritos puros, de espíritos felizes. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos compreender a necessidade de aceitar o que a vida nos oferece e confiar mais na providência divina, que conhece todas as nossas necessidades, lembrando que, mais uma vez, que Deus é um Pai misericordioso e bom e que fará tudo o que for necessário pelo bem de todos os seus filhos, mesmo que nós ainda não consigamos compreender o que é bom e necessário para todos nós. Por esse motivo, que possamos nos esforçar para compreender esses momentos que estamos vivendo atualmente aqui na Terra. E não devemos nos perguntar por que isso está acontecendo comigo. Porque o que quer que seja que aconteça conosco, a doutrina espírita nos esclarece que é sempre para o nosso bem. Porém, podemos falar assim, mas isso dói. Sim, é verdade, dói mesmo. Mas quem foi que disse que a dor é sempre negativa? Quantas vezes já passamos por dores e situações que na época pensávamos que era o fim do mundo, que não aguentaríamos, que a dor era insuportável.
mas que depois de algum tempo, quando aquela situação passou, depois de algum tempo, vimos, observamos que realmente passou. Porque tudo passa, como disse Chico Xavier. Aliás, foi Maria Santíssima que disse a Chico Xavier: tudo nesta vida, na Terra, passa. Tanto as dores quanto as alegrias. Realmente passam. Nada é permanente aqui na Terra. E quando passamos pelas dores, percebemos depois que não foi bem assim como estávamos acreditando. Percebemos que saímos daquela situação muito mais enriquecidos, muito mais compenetrados da missão, entre aspas, por assim dizer, que temos aqui na Terra. O que viemos fazer aqui na Terra? O que viemos realizar? Foi apenas sentir prazer, nos divertir? Não. Compreendemos e aprendemos depois de uma lição dolorosa que estamos aqui para sermos educados, para respeitar as leis divinas e, consequentemente, para evoluirmos. E quem disse que conseguimos evoluir só tendo prazer e alegria? Isso tira o nosso foco, o foco do que realmente precisamos fazer e realizar. Mas lembrei que falta uma coisa. O que é que devemos fazer para sermos escolhidos? Embora eu já tenha falado, não é? Eu já falei assim, mas vou repetir em 2 palavras: simplesmente amar. É fácil assim dizendo, não é? Quando a gente fala, é tudo muito fácil. A prática é que nos requer esforço, perseverança, boa vontade, compreensão daquilo que devemos fazer, daquilo que nós mais necessitamos. Mas a gente chega lá. Obrigada, meus irmãos. Muito obrigada, muita paz para todos nós. E vamos orar para agradecer. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer ao nosso Pai amoroso e bom. Tudo que Ele nos oferece, sem escolhermos aquilo que mais queremos ou que mais gostamos. Agradecer por Ele ser tão bom, tão generoso, que nos oferece aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para seguir para Ele, para purificar o nosso espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada também pela tarefa desta tarde. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela família, pela terra amada, que nós temos a possibilidade de aqui caminharmos na nossa estrada rumo ao céu, ao encontro convosco. Um dia, daqui a muitos milênios, mas sim, ao encontro de chegarmos a compreender verdadeiramente e a sentir a presença divina em
todos os instantes da nossa existência. Muito obrigada, Senhor. Paz e luz para todos nós.